ferramenta que a gente vai estudar hoje, tem um link para ela aqui na unidade de requisitos, ó, requisitos de pequenos programas. Então, vocês podem ver, tem um link para ela. Essa é uma ferramenta multiplataforma. Depois, recomendo que vocês baixem, instalem no computador de vocês. Vai funcionar em Windows, Mac, Linux. Ela é gratuita. Existe uma versão completa dessa ferramenta, só que a gente vai usar a Community Edition dela. Essa Community Edition, ela basicamente tem alguns recursos a menos, que eu vou até abordar ao longo da aula de hoje, mas de maneira geral, para modelar um sistema em si, isso aqui é mais do que o suficiente. Basicamente, o que falta aqui nessa ferramenta que poderia fazer falta é a possibilidade de gerar código através de diagrama, tá? Toda ferramenta Case permite fazer isso, só que nessa versão gratuita a gente não vai conseguir. A regra de negócio que a gente vai trabalhar hoje já está disponível aqui, ó. Basicamente, o que a gente vai fazer é explorar um pouco esse documento, que é uma regra de negócio daquele sistema de hotel, que a gente até viu um pouco em algumas aulas para trás, quando a gente estava estudando requisito e tal, e a partir disso daqui a gente vai modelar algumas coisas. Mas que fique claro que assim, o objetivo da aula de hoje não é especificamente fazer uma modelagem completa e perfeita de um sistema. O grande objetivo da aula hoje é apresentar uma ferramenta, o Visual Paradigm. Então, para isso, alguns detalhes específicos de modelagem a gente vai ignorar, até para a gente conseguir mostrar os recursos que são mais importantes dessa ferramenta na aula de hoje, tá? Sempre que a gente estiver fazendo algo que não for assim tão correto do ponto de vista de modelagem, eu vou destacar para vocês saberem que aquilo poderia ser modelado melhor se fosse um sistema de verdade. Muito bem, então vamos lembrar algumas coisas desse sistema aqui para refrescar a memória de vocês. Basicamente, a gente trabalhava com a regra de negócio de um hotel que possibilitava a realização de check-in e de check-out. O hotel a gente chamava lá de Hilton Franciscópolis, né? Esse era o cenário que a gente estava estudando. Bom, então esse hotel ele tem as seguintes características. Ele possui quartos com capacidade limitada de hóspedes. Ele possui preços diferenciados em função do número de hóspedes e o tipo de quarto, ou seja, tem suíte mais luxuosa, que é mais cara, tem uma suíte mais simples, com capacidade menor, que vai ser mais em conta, enfim. Esse hotel trabalha com essa regra. Além disso, o valor da diária, ele varia em função se é um dia útil, se é um dia de semana, se é feriado, se é baixa estação, alta estação, né? Lei da oferta e da procura, o hotel funciona com essa regra. Às vezes um mesmo quarto, no mesmo hotel, numa época do ano ele custa X, na outra época ele custa Y, porque vai ter essa flutuação aí, baseada em questões externas. Uma diária lá, inicia e termina às 12 horas, no check-in deve ser colhido os dados dos hóspedes e o período de hospedagem, ou seja, você está entrando para ficar aqui no hotel? Sim. Você vai ficar no quarto X, provavelmente por tantos dias, e quem vai ficar lá são essas pessoas. Então, no check-in isso vai ser feito, e o sistema vai controlar. E no check-out, que é a saída, ele vai verificar se houve consumo, né, dentro do hotel, nas suas várias possibilidades, e feita essa verificação, o responsável, né, pelaquela hospedagem, ao sair, vai realizar o pagamento, que envolve o número de diárias mais o consumo dentro do hotel, frigobar e tal. Esse hotel, ele aceita reservas. Essas reservas, elas vão vigorar até as 18 horas do dia e mediante a apresentação de um cartão de crédito. Ou seja, vamos supor que eu fiz uma reserva para hoje, naquele hotel, aquela reserva ela vai ficar garantida para mim até as 18 horas de hoje, até daqui a 4 horas. Deu 18 horas, eu não apareci para fazer o check-in, não tem problema. A reserva foi cancelada, mas foi debitado do meu cartão de crédito uma diária. Só para o hotel não sair no prejuízo pelo fato de reservar o quarto e ninguém ocupar. O sistema ele vai apresentar alguns relatórios e etc. Feito essa passada breve, isso daqui basicamente é uma visão geral do sistema que poderia ser um fruto de uma observação em loco, conversas com responsáveis pelo hotel e tal. Daqui a gente extraiu alguns requisitos.
que eu estou listando aqui para vocês, e eu vou passar rapidamente, porque o nosso foco é modelar, mas a gente vai ter um contexto, né, nessa modelagem. Bom, então dali a gente percebe que vai ter que ter requisito funcional para cadastrar cliente, para cadastrar quarto, vai ter requisito para fazer reserva de quartos. Observem que nessa análise, como eu estou trabalhando de uma forma mais simplificada, eu nem estou listando requisitos não funcionais, tem só requisitos funcionais. Isso a gente já viu lá nas aulas de requisito, que não necessariamente é uma boa prática, mas o nosso objetivo aqui é outro, tá? Por isso que está um pouco incompleto. Tem também a possibilidade de cancelar reserva, realização de check-in. Aqui tem até um requisito não funcional, ó, que é, no caso, o check-in multiusuário robusto. Então, o sistema não vai permitir a geração de mais de uma hospedagem em períodos sobrepostos para o mesmo quarto. Faz check-out, faz consulta de ocupação, lá no sistema vai ter que ter isso. Eu quero saber, por exemplo, baseado num andar, o número de quartos livres e ocupados. Imagina que tem alguém chegando lá para se hospedar no hotel e você lá na recepção vai ter que fazer uma consulta dessa. Falar, olha, lá no andar tal tem o quarto X, no outro, então o sistema vai ter essa função. Estatísticas de ocupação, isso aqui já é um relatório que vai mostrar, por exemplo, né, a taxa de ocupação mensal ocorrida, né, qual andar que teve mais gente ficando, qual tipo de quarto que foi mais ocupado, né, se é o presidencial, se é o simples. Ele tem requisitos funcionais de faturamento, ele tem a possibilidade de consultas a hóspedes, né? Então, por exemplo, com base no nome ou CPF de uma pessoa, o atendente pode localizar esse hóspede no hotel. Ou seja, ele precisa saber aonde que o fulano de tal está no hotel naquele momento, ou se ele está lá, né? Então, baseado numa busca por uma informação pessoal do hóspede, o sistema fala onde que ele está. Consulta de ocupação de quarto, né? Então, a partir de uma identificação de um quarto específico, é possível saber informações dos hóspedes que estão nele naquele momento. E alguns requisitos suplementares, só para contextualizar aqui a regra de negócio que a gente vai modelar. Ó, ele tem uma possibilidade de recuperação de banco, então ele deve ser capaz de recuperar a falha, se por um acaso faltar energia, ele vai dar um rollback lá no banco, vai ter rotina de backup e tal, isso faz parte do sistema. Acesso autorizado, então o sistema não vai permitir acesso a informações por pessoas que não fizerem login, né? Então, naturalmente, esses dados são restritos à autenticação de usuário. E um requisito suplementar de desempenho, né? Que o sistema ele deve executar todas as funções dele, todos os requisitos funcionais em menos de 10 segundos. Então tá, lembrando que quando a gente fala de requisito suplementar, são aqueles requisitos que restringem o sistema como um todo, e não uma parte específica dele. Quando restringe uma parte específica, a gente está falando de requisito não funcional. Partindo desses requisitos, o que a gente tem aqui? Casos de uso de alto nível. Professor, o que era caso de uso? Vamos lá, vamos lembrar que basicamente são processos de negócio que preferencialmente seguem aquelas 3 regras. Monossessão, interativo, produz alteração consistente, e um caso de uso costuma ter uma granularidade maior, né, do que requisito. Então, na verdade, caso de uso tende a agrupar requisitos. Lembrando que um requisito pode fazer parte de mais de um caso de uso. Aqui a gente vê exemplos disso, ó. Ao funcional 1 aqui, ó. Funcional 1 faz parte desse caso de uso, mas também faz parte desse outro, também faz parte desse outro. Deixa eu ver se a gente tem outro requisito aqui que se repete, ó. O funcional 7, ele faz parte desse caso de uso, mas também faz parte desse. Não tem problema, tá? Um requisito ele pode fazer parte mais de um grupo. Da mesma forma que um caso de uso também pode ser composto por um único requisito, como a gente vê nesse e nesse, embora deva ligar o sinal de alerta, né? Porque pode ser que a granularidade do requisito está muito grande ou que a granularidade do caso de uso está baixa, né? Ou seja, às vezes tem requisito que está faltando aí nesse sistema. O que não pode acontecer, obviamente, é a gente ter requisito órfão, ou seja, requisito que não faz parte de nenhum caso de uso, porque os processos vão usar esses agrupamentos como base para a definição. Tá. Lembrando alguns conceitos, só para contextualizar mesmo, eu estou destacando aqui 3 casos de uso em amarelo, que são casos de uso que a gente vai focar mais na aula de hoje quando a gente for modelar. Especificamente quando a gente for modelar diagrama de sequência, o foco vai ser aqui, ó, em check-in, tá certo? Esses 3 casos de uso que eu destaquei, eles estão expandidos aqui embaixo também,
porque a gente vai usar eles como base lá, tanto para fazer o diagrama de classes, como para fazer o diagrama de sequência. Então vamos lá, no caso do check-in, se a gente olha ele por dentro, como que funciona esse caso de uso? O fluxo principal, ou seja, se der tudo certo, nenhuma exceção ocorrer, esse é o caminho perfeito para se fazer check-in. O atendente informa o número de pessoas e o período de hospedagem, o sistema vai indicar a disponibilidade de quartos e lista os quartos disponíveis. Aí o atendente vai selecionar um quarto, o atendente vai confirmar a hospedagem e após confirmar a hospedagem naquele quarto, ele vai informar os dados dos hóspedes que vão ficar ali. O que poderia acontecer de exceção dentro desse fluxo principal? Esses 5 passos que eu estou destacando aqui para vocês é se der tudo certo. Mas olha, eu estou falando que no passo 5, que é quando o atendente digita os dados dos hóspedes, poderia acontecer um problema. Qual que seria esse problema? Ó, se algum hóspede não for cliente cadastrado, o atendente cadastra o respectivo hóspede como cliente. Ou seja, não tem como eu me hospedar lá se antes eu não tiver um cadastro pessoal. Tanto que na hora que ele vai informar os dados dos hóspedes, antes de acabar o check-in, ele precisaria de cadastrar essas pessoas. Então, lembrando, fluxo alternativo, né, ou tratamento de exceção, é tudo que impede um caso de uso de terminar, mas não impede ele de começar. O que impede ele de começar são as pré-condições, né, que aqui já estava definido. Então, quando eu faço isso, eu estou partindo do pressuposto que eu já fiz isso. Bom, checkout. O que a gente tem aqui lá no checkout? Ó, expandindo ele. Esse é o caminho perfeito do checkout. Se nada der errado, é assim que vai acontecer. Então, o atendente vai digitar o número do quarto, o sistema, então, vai informar o número de diárias e consumo que aconteceu lá. Então, o atendente digita qualquer consumo adicional que eventualmente não tiver sido listado ali no sistema, isso poderia acontecer. Sei lá, às vezes o cara consumiu alguma coisa ali na portaria na hora. Tem recepção de hotel que tem consumo. E, enfim, ele vai imprimir uma pré-fatura para ser conferida pelo cliente. Beleza. Aí o atendente indica a forma de pagamento escolhida pelo cliente. Então o cliente vai escolher uma das 3. Ou ele paga no cartão, ou ele paga no dinheiro, ou ele paga no cheque. Imprime a fatura e acabou. Tá? O que poderia estar errado aqui? Tá? O que poderia dar errado? Ó, exceção para o passo 4. Tá aqui, ó, 4A. Se o pagamento não for feito por nenhum hóspede que está fazendo check-out, a fatura impressa permanece em aberto até ser paga. Não tem a possibilidade, nesse caso, então, de sair fiado, não. O que poderia dar errado aqui no caso específico do 3? Ó? Se o pagamento for feito via cheque, a fatura permanece em aberto até a compensação. Então tem isso também, para não correr o risco de um cliente deixar um cheque sem fundo lá, e depois o sistema já ter afirmado que ele pagou, fica em aberto até confirmar o pagamento. Mas isso são coisas que dependem das escolhas. Por isso que isso aqui não faz parte do fluxo principal. São alternativas, dependendo da maneira como... São cenários diferentes. Por fim, o caso de uso de consultar a ocupação, que basicamente é um caso de uso mais simples. Ele só tem até o fluxo principal descrito aqui, ó. O atendente digita o número do quarto e o sistema vai apresentar o estado do quarto. Em caso de ocupação, ele lista também os hóspedes que estão lá. Ou seja, falei o quarto 1006, né? Aquele quarto está em reforma, aquele quarto está indisponível. Opa, não, aquele quarto está ocupado e lá está o fulano, beltrano e o ciclano. Eu vou criar um projeto novo. Então, estou vindo aqui em Project New. E observem, quando a gente cria um projeto nessa plataforma, nessa ferramenta, você tem a possibilidade de já dar algumas descrições para ele e escolher o tipo do dataset. Eu vou criar um projeto ML mesmo, que ele não vai estar atrelado a nenhuma linguagem de programação específica. Mas você tem a possibilidade de já fazer projetos de modelagem para linguagens específicas aqui, ó. Java, C++, C Sharp, Visual Basic, até ActionScript, que era programação em Flash. A diferença é que se você escolhe uma linguagem de programação específica, dentro dos tipos, né, quando você vai, por exemplo, modelar um diagrama de classes, lá você vai ter um atributo com a classe e ele vai ser de um tipo específico. Se você está usando uma linguagem específica, o dataset daquela linguagem já vai estar pronto para você usar nos atributos, retornos e tal. A gente vai trabalhar de uma forma genérica. Então, vamos colocar aqui, ó,
nome do projeto. Poderia dar uma descrição aqui, né? Estou modelando para mostrar a ferramenta, enfim, né? A característica do projeto. O que a gente tem aqui de opções avançadas, nada relevante para a gente tratar agora. Vamos criar esse projeto aqui e estamos nele. Só que não tem diagrama nenhum criado. Só que vocês podem ver aqui, ó, na lateral superior esquerda, que a gente já tem aqui, ó, todos os possíveis diagramas, não só o ML, tá? Porque essa ferramenta, ela não serve para modelar só em um ML, não. Quando a gente fala de ferramenta case, pessoal, é case de Computer Aided Software Engineering. Engenharia de software apoiada por um computador. Então, toda ferramenta de modelagem recebe essa nomenclatura. O Visual Paradigm é uma delas. Mas existem outras, tá? Tem Enterprise Architect, Rational Rose, e por aí vai. O Umbrello, que é uma ferramenta de UML. A gente vai trabalhar com essa hoje. Então, ó, todos os diagramas que a gente aprendeu, a gente vai criar alguns exemplos por aqui, embora saibam que tem um mundo à parte de coisas a serem exploradas aqui dentro. O que a gente vai começar fazendo, então? A gente vai começar, na ordem que a gente estudou mesmo, a gente vai criar um diagrama de caso de uso, no Use Case Diagram. Então, eu vou clicar com o botão direito em cima dele e vou criar um diagrama desse. Ó, já estou nele aqui, com os tipos de coisa específica de modelagem para ele aqui do lado, e a gente vai tentar representar os casos de uso que a gente tem aqui na nossa regra. Não são todos esses? Então, a gente vai levar isso para lá agora. Eu vou reproduzir um projeto que eu já fiz previamente, que já vai usar recursos-chave para a gente aprender tudo de mais importante nessa ferramenta. Se eu fosse, nesse momento, ficar tomando decisões de projeto, de análise, pensando, a gente ia fugir do nosso objetivo e demorar muito mais, porque uma análise não se faz tão rápido quanto a gente vai fazer hoje. Ó, eu vou começar colocando aqui os atores desse sistema. Então, observem que já tem os símbolos aqui dos atores. Selecionei um lá e vou colocar. Quem que é ator desse sistema? A gente não tem cliente, atendente e gerente? Então, vamos colocar atendente, vou colocar cliente e vou colocar o gerente. O que a gente tinha lá de caso de uso? Muito bem. Selecionei aqui a elipse do caso de uso e vou criar o primeiro aqui que a gente tinha, que era o gerir quartos. Gerir quartos, professor? Era um deles aqui, ó, um dos casos de uso. Muito bem. Quem que faz gerir quarto? A gente já pode até ver aqui, ó, gerente e atendente. Não é isso? Então vamos ligar lá. Observe que eu selecionei uma associação aqui do lado e estou fazendo associação entre eles. Esse diagrama ele não tem muito segredo, ele é um diagrama muito simples, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que dentro de uma simplicidade de um diagrama desse, essa ferramenta permite a gente fazer um monte de coisa interessante, tá? Daqui a pouquinho a gente chega lá. Gerir cliente. Gerir cliente, quem que faz? Faz gerente e atendente também. Então vamos ligá-los. Muito bem. E a gente tinha a possibilidade também, o que a gente tinha lá? De reservar quarto. Qual que era a descrição desse cara aqui, ó? O cliente solicita a reserva de um quarto. O funcionário verifica a disponibilidade do quarto, o período desejado e registra a reserva. Tá. Então, vamos jogar para lá. Reservar quarto. Só que veja só, pessoal. Lembra que nesse sistema a gente não consegue fazer nenhum tipo de coisa para um cliente que não esteja cadastrado num sistema? A reserva é feita para alguém. Esse alguém tem que ter um cadastro no sistema. O check-in é feito para alguém. Esse alguém tem que ter um cadastro no sistema. Concorda comigo que, embora eu não tenha expandido o caso de uso reservar quarto ali, mas concorda comigo que na hora que eu estiver fazendo uma reserva, pode ser que quem está fazendo a reserva não tem cadastro, e aí eu vou ter que cadastrar essa pessoa naquele momento? Então eu vou falar o seguinte, gerir cliente, esse termo gerir, né, normalmente ele está relacionado a CRUD, Create, Retrieve, Update, Delete. Então aqui dentro desse gerir eu posso cadastrar cliente, excluir cliente, buscar cliente e alterar cliente. Então, concorda comigo que quando eu estou fazendo isso, às vezes eu tenho que fazer isso? Mas não é sempre? Então, na UML, a gente não tinha a possibilidade de estender um caso de uso.
e o stand sempre apontava para o lado estendido e ficaria algo mais ou menos assim, ó. Estou selecionando aqui stand e vou fazer isso, ó. Olha o que eu estou falando aqui então agora. Basicamente, estou falando o seguinte, o atendente, quando ele vai fazer a reserva de quarto, ele às vezes precisa de cadastrar o cliente. É um stand. Professor, e esse extension point que apareceu aí ficou estranho? Isso é coisa da forma de apresentação de informação. Tá vendo que aqui, ó, reservar quarto, cortou no meio, extension point, gerir cliente? Isso ficou meio estranho? Isso é peculiaridade da forma de apresentação de informação de extensões do Visual Paradigma. Se você quiser tirar isso, é fácil. Você clica com o botão direito em cima desse cara, cliquei com o botão direito, vou vir aqui ó, em Presentation Options, e aí eu vou tirar aqui ó, o Show Extension Point. Aí ficou do jeito padrão. Tá vendo? Que é o mais comum da gente usar na UML mesmo. Lembrar a ideia do stands aqui, né? Do stand. Bom, então, esse cara aqui também faz isso, tá? A gente tinha check-in lá, não tinha? Aqui, ó, check-in. Vamos colocar lá o check-in. Quem que podia fazer check-in? Ó, gerente e atendente. Quase pra cá, mas no check-in, a gente já tem ele até expandido, né? Então, a gente já sabe que aqui tem alguns problemas que podem acontecer, ó. Que era exatamente o que a gente tinha descrito agora há pouco no de reserva. Na hora que eu estou informando os dados dos hóspedes, se eventualmente algum não tiver cadastrado, tem que cadastrar ele naquele momento. Então, concorda comigo que também, quando eu estou fazendo check-in, às vezes eu faço gerir cliente? Então, vai ter um stand aqui também. Vou tirar aquela apresentação estranha ali, ó. Beleza. Enfim, a gente poderia, pessoal, modelar todos os casos de uso aqui. Para a gente não perder muito tempo modelando coisas que vocês já entenderam mais ou menos como é que funciona, eu vou modelar apenas um último caso de uso, que ele vai ter peculiaridades da ferramenta aqui que valem a pena a gente explorar, que é exatamente o caso de uso de checkout, porque ele trabalha com variantes. Aqui a gente não tem que escolher o tipo do pagamento. Então, aqui, além de eu ter fluxo alternativo, eu tenho fluxo variante. Então, a gente vai ter que fazer include na modelagem e a gente vai ter que ter o estereótipo também de variante entre as opções. Então, eu vou modelar ele para a gente ver como é que faz isso na ferramenta. Então, vamos pegar aqui um último caso de uso, checkout. Esse checkout, ele é feito por um atendente. Opa. Ele é feito por um atendente. Aqui, só para não ficar isolado, ó, o cliente ele conversa com o atendente, passando informações complementares. Né? E quando eu faço checkout, eu tenho que fazer pagamento. Esse pagamento pode ser dinheiro. Esse pagamento pode ser no cheque. Esse pagamento pode ser no cartão. Concorda comigo que quando eu estiver fazendo pagamento no cartão, o meu sistema troca informação com outro sistema, que é a operadora de cartão? A operadora de cartão aqui é um ator. É um software, só que é um software que não tem nada a ver com o meu. Então, aqui no meu cenário, no meu contexto, isso é um ator. Algo que interage com o sistema que eu estou produzindo. Agora, esses três caras aqui, eles vão ser ligados por includes, porque denota obrigatoriedade. Quando a gente tem relacionamento entre processos que são obrigatórios, ou seja, sempre que eu faço checkout, eu tenho que fazer isso, isso ou isso. Então, não é opcional, é obrigatório. Então, eu estou selecionando o include e já estou jogando para lá. Ó. Sempre o include aponta para o lado que eu estou incluindo. E o estende aponta para o lado que está sendo estendido. Ou seja, aqui, toda vez que às vezes, quando eu faço isso, eu preciso fazer isso. Aqui também. Quando eu faço isso, às vezes eu preciso fazer isso. Aqui já é diferente, é include. Ó. Quando eu faço isso, sempre eu tenho que fazer isso. Quando eu faço isso, sempre eu tenho que fazer isso. Só que fica estranho, né? Do jeito que está aqui. Falar, professor, mas então, quando eu faço checkout, eu sempre vou ter que pagar no dinheiro, no cheque e no cartão?
Na verdade, a gente sabe que não. São opções, você vai escolher entre uma delas. Então, esses três caras, eles têm que ser estereotipados, com aquele estereótipo de variante. Como é que eu faço estereótipo aqui nessa ferramenta? Ó, vou clicar com o botão direito em cima desse cara, vou vir aqui em Stereotypes, já tem até ó, a variante criada aqui, porque eu já criei esse estereótipo no sistema, mas ele não é padrão. Então eu teria que, se eu quisesse criar, eu teria que vir aqui, ó, Edit Stereotypes, vem aqui na edição de novo, e eu colocaria uma adição. Vou até colocar variante em minúsculo aqui, ó, variante. Ok? Ela já está criada aqui, vou dar um ok, e selecionando ela aqui, eu jogo ela para cá e aplico. Agora observem aqui do lado, ó, que esse caso de uso já está estereotipado com variante para mim. Os outros eu só vou aproveitar o estereótipo, que já estava criado. O que mais que a gente pode ver aqui de interessante, mesmo num diagrama tão simples quanto esse? Eu vou pegar um caso de uso qualquer, vamos pegar esse aqui do check-in, vou clicar com o botão direito em cima dele e vou vir em Open Specification. Olha o que a gente tem aqui de detalhamento desse caso de uso. Para cada caso de uso, eu poderia perfeitamente aqui ó, fazer a expansão de caso de uso dentro da própria ferramenta de modelagem. Sabe esse texto que está aqui? Ó? Copiei aqui o fluxo principal. Vamos ver se eu jogo ele para cá e se funciona. Ficou meio quebrado, mas tudo bem. Se eu quiser fazer a expansão de caso de uso dentro da ferramenta Case, eu posso também, porque aqui eu posso escrever qualquer coisa que eu quiser para esse caso de uso específico. Dá para formatar, inclusive, enfim. Dá para você inserir tabela, imagem. Tá vendo? Tem uma infinidade de coisas que a gente pode associar para cada parte do sistema que está modelando. Lembra que eu tinha falado que em um processo de desenvolvimento iterativo incremental, normalmente a gente trabalha com priorização de requisito, priorização de caso de uso, que define o que vai ser feito primeiro, o que vai ser feito por último. Até isso dá para fazer aqui, ó, tá vendo? Rank é de alta prioridade, média, baixa, não especificada. Vamos supor que isso aqui fosse o mais importante. E depois tem outras partes dessa ferramenta que buscam informações daqui e que cruzam dentro de um processo para a gente trabalhar. Vamos supor que eu estou fazendo uma reunião com a minha equipe de desenvolvimento para discutir a respeito da expansão desse caso de uso. Eu poderia gravar essa reunião se eu quisesse e já atribuir um áudio para essa expansão específica, tá vendo? Estou vindo aqui na opção Record e tal, vamos colocar aqui, ó, reunião 21/9/2020. Comecei a gravar, ó. Ele está pegando o microfone, a gente está lá discutindo com a equipe, presencial e tal. Aqui ele só está pegando a minha voz, obviamente. E terminei, beleza. Essa informação já está aqui, ó. Você pode gravar N áudios, né, para cada reunião, para cada parte que você está especificando. Enfim, entender a ideia das possibilidades para casos de uso aqui? De boa, né? O que a gente vai fazer agora? Eu vou criar outro diagrama aqui nesse sistema, que vai ser um diagrama de pacotes. Que eu vou modelar a pseudo-arquitetura desse cenário bem simples que a gente está trabalhando hoje. Então tá aqui, ó. Package Diagram. Clicar com o botão direito, vou criar um novo. Vou dar um nome ali para ele. Arquitetura. Então a arquitetura do sistema está sendo modelada aqui. Obviamente que num sistema de verdade a gente não teria uma arquitetura tão simples quanto a que eu vou representar agora. Mas como o objetivo aqui não é fazer uma modelagem completa, mas sim apresentar uma ferramenta de modelagem, eu vou colocar só alguns pacotes. Especificamente eu vou colocar um pacote que vai agrupar as classes que teriam o papel de view controller nesse sistema, ou seja, elas simultaneamente apresentariam informação na tela e trataria os eventos, né, de clique, rolagem, etc. Então, vou criar aqui, ó. E eu vou colocar também um outro pacote. Observem que eu selecionei aqui do lado o pacote e estou trazendo para cá. Vou colocar os models, né, que seriam as classes de domínio. A gente já falou sobre isso quando a gente estava vendo aí diagrama de classes. E diagrama de sequência também, que eu falei sobre aqueles estereótipos de classes.
boundary, entity e o próprio control, que a gente vai ver daqui a pouco. Então aqui eu tenho classes, né, no ViewController, que desenham a tela e tratam os eventos, e aqui eu vou ter classes que gerenciam os dados do sistema mesmo. Aí eu vou ter cliente, quarto, hospedagem e por aí vai. Naturalmente, como dentro de um ViewController, imagina que eu cliquei num botão, aí alguma classe de dentro do ViewController vai ter que chamar um método de um objeto hospedagem. Aí eu cliquei num botão numa outra tela, alguma classe aqui de dentro do ViewController vai ter que chamar um método lá da classe cliente. Naturalmente, então, existe uma dependência dessa forma nesses pacotes. Porque aqui tem classe que importa a classe daqui. O inverso não necessariamente acontece. Por isso que o apontamento está só para esse lado. O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora é começar a criar diagramas de classes. Só que para criar diagramas de classes, a gente vai fazer uma conexão com os pacotes que a gente já criou. Concorda comigo que dentro desse pacote aqui, ó, eu vou ter várias classes? E dentro desse eu também vou ter várias? Então, dentro desse pacote, eu vou ter um diagrama de classes. Dentro desse pacote, eu vou ter outro diagrama de classes. Eu vou criar eles agora. Ó, selecionei esse pacote, cliquei com o botão direito e vou vir aqui em Subdiagrams. New. Ele me dá todas as opções, eu vou escolher um diagrama de classes. Dei um Next. Já está até aqui, ó, ViewController Class Diagram. Eu poderia dar a descrição dele que eu quisesse, enfim. Aqui é a peculiaridade da ferramenta. Confirmei. E ó, já estou no meu diagrama de classes para criar. E ele está associado com o diagrama de pacotes arquitetura. Pode ver pela nomenclatura dele aqui, ó. Arquitetura.ViewController, diagrama de classe. Então é o diagrama de classe dentro daquele pacote. Estão conseguindo observar que na ferramenta a gente relaciona diagramas também? Da mesma forma que quando a gente está programando as coisas estão relacionadas, no projeto ML existe uma relação também. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou modelar aqui algumas classes que vão representar algumas telas que em algum momento a gente vai usar aqui nesses testes que a gente está fazendo de apresentação da ferramenta. Ó, selecionei aqui uma classe. Tem outras possibilidades aqui também, que não são necessariamente ligadas ao ML. Vou escolher uma classe mesmo, que é o básico. Vou colocar aqui, ó, tela de check-in. Esse cara vai representar um ViewController aqui nessa regra de negócio que a gente está modelando. Tá? Ao mesmo tempo, isso aqui vai mostrar a informação e vai tratar evento em tela. Tá? Bom, mais para frente eu vou colocar métodos e atributos nessa classe. Por enquanto eu vou deixar só a classe por aí. E vamos colocar outras telas que esse sistema pode ter, que são classes distintas. Ó, o sistema poderia ter outras telas? Com certeza, mas aqui a gente vai ficar só nessas. Não existe uma relação entre elas. Eu não vou colocar associação entre essas classes porque elas não estão associadas. Uma tela aqui não vai chamar método de outra tela. Isso aqui vai ter... uma classe dessa daqui vai chamar método de classe que está num outro pacote. Concorda comigo? Por isso que existia aquela dependência entre pacotes. Aqui não vai ter dependência de ninguém. Bom, mas eu vou fazer questão de usar estereótipos visuais aqui para vocês verem recursos da ferramenta. Eu falei que a gente pode desenhar classes em UML usando figurinhas que têm significados distintos. E a boundary, né, ou fronteira, fica exatamente assim, ó. Cliquei com o botão direito, estou vindo em Stereotypes. Já tem boundary aqui, ó. Observe que na hora que eu escolher, não vai ficar só aquele menos, menos, nome, mais, mais, não. Ele já vai ficar desenhado mesmo. Porque isso é um estereótipo visual da UML. Toda vez que você vê esse desenho, você está falando de uma classe que representa uma fronteira, ou seja, uma tela do sistema. Tá? Tem outros estereótipos, embora eu vou só mostrar aqui na ferramenta, embora todas essas 4 classes aqui sejam boundary, tá? É só para vocês verem que existem os outros aqui, ó. Se eu escolher control, ficaria aquele símbolozinho girando. Essas classes, eu até poderia aceitar uma aqui como control, porque essas classes elas são ViewController, então elas são tanto boundary quanto control simultaneamente. Então não está errado deixar assim.
Só não faria sentido eu deixá-las como entity, que eu não estou encontrando aqui, mas já deve ter criado aqui embaixo, ó. Aqui o entity. Vou acrescentar nela, aplicar, ela já vai ficar com aquele desenho. Esse de entidade, né, ele representa classes que gerenciam informações, ou seja, as classes que estarão no outro pacote, as models, essas sim são entity. Vou voltar ele aqui então. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Ela já é boundary, não é? Se eu marcar também control, ela mantém um estereótipo visual e o outro estereótipo textual, mas eu estou falando que simultaneamente ela é as duas coisas. Tranquilo? Daqui a pouco a gente vai usar essas classes. Quando a gente estiver criando diagrama de sequências, a gente vai referenciar isso daqui. Mas não acabou. Uma parte que a gente vai trabalhar mais agora, né, é o diagrama de classes model. São as classes de domínio, são as classes que gerenciam as informações do sistema. Então, é o que acontece dentro desse pacote aqui. Eu vou criar um outro diagrama de classes, então. Selecionei esse pacote, cliquei com o botão direito, vou vir em subdiagrama, novo, diagrama de classes. Next, ele já está falando, não é, que é o diagrama de classe de modelo, poderia colocar a descrição aqui se eu quisesse. Beleza. E agora a gente vai começar a fazer modelagens mais próximas do que a gente está acostumado a ver, por exemplo, em banco de dados, né? Que são as informações que o sistema gerencia. Mas que fique claro que aqui, quando a gente está modelando uma classe de domínio, não necessariamente um mapeamento objeto relacional, ou seja, o que está na memória principal mapeado no banco não necessariamente vai ser 1 para 1. Às vezes, 2 tabelas do banco, 3 tabelas na memória principal pode ser representado por uma única classe. Ou o contrário também pode acontecer. Várias classes na memória principal, que são classes de domínio, no banco poderia ser uma tabela só. Então não confundam, não é a mesma coisa. Embora tenha similaridades bem próximas. Vamos modelar a regra de negócio do hotel aqui então. Concorda comigo que um hotel tem cliente, um hotel tem reserva, um hotel tem hospedagem, um hotel tem quarto, um hotel tem consumo e outras coisas? São informações gerenciáveis? O caminho correto, pensando numa modelagem processual, seria a gente vir aqui e extrair essas informações direto da expansão de caso de uso. Lá na Engenharia 2 a gente vai aprender a fazer isso, porque lá a gente explora a análise de forma mais detalhada. Existem técnicas que daqui a gente consegue extrair classes, a gente consegue extrair atributos, a gente consegue extrair métodos, a gente consegue extrair associações. Como aqui eu estou só mostrando a ferramenta para vocês e não é o objetivo na aula de hoje mostrar essa técnica, eu vou só dar uma passada por alto, né, que a gente já leu isso aqui, e saibam que dessas coisas que a gente leu, a gente está tirando algumas informações superficiais para modelar aqui. Só estou fazendo esse comentário, pessoal, para ficar claro que essa informação ela não deveria vir assim de trás da orelha, sabe? Ela não vem do além. Ela é baseada em outros artefatos que já foram produzidos em algum momento. Bom, então vamos lá. Não tem sistema de hotel se não existir cliente lá. Então, estou criando uma classe cliente. Só que agora eu vou colocar atributos. O que um cliente pode ter, pessoal? Então, ó, cliquei com o botão direito aqui em cima, vou vir em Add Attribute. E vou colocar atributos aqui. Um cliente ele pode ter nome. Provavelmente ele vai ter nome. Ele deve ter CPF. Né? Ele vai ser do sexo masculino ou feminino. Ele pode ter um endereço. Ah, professor, o endereço não seria legal se ele fosse modelado numa outra classe? Que tivesse atributos específicos, né? Rua, bairro e tal? Poderia. Aqui eu vou simplificar. Vou falar que o endereço é uma string. Não necessariamente essa é uma boa tática de modelagem. Ele pode ter um telefone. Mas poderia questionar a mesma coisa. Professor, o telefone também não poderia ser uma classe diferente? Afinal de contas, várias pessoas podem estar associadas ao mesmo telefone. Tal. Concordo, mas aqui a gente vai simplificar também na modelagem. Um cliente ele pode ter um e-mail. E por aí vai, tá, gente? Eu vou parar por aqui. Não vou colocar métodos por enquanto. Mas vocês estão vendo que todos esses atributos, eles estão com menos do lado? Estão com menos do lado porque eu estou modelando eles como atributos privados. Por padrão, a ferramenta coloca assim, mas isso dá para mudar.
Se eu quiser mudar, eu vou fazer o seguinte, ó, vou clicar com o botão direito em cima dessa classe, vou em Open Specification. Aqueles detalhamentos, ó, se eu quiser criar um texto aqui, ó, descrevendo essa classe, eu posso. Documentação nesse tipo de ferramenta é infinito. Estou fazendo um texto explicando essa classe. Tá? Eu quero gravar um áudio sobre essa classe. Teve uma reunião para discutir a finalidade dessa classe. Eu poderia gravar aqui. Mas eu tenho atributos, não tem? Eu vou em um atributo específico. Ó. Ah lá, vou clicar com o botão direito em cima dele e vou vir em Open Specification. Então isso aqui ó, é características daquele atributo nome. Então ó, ele está como privado. Eu posso colocar ele como público. Vai aparecer um mais ali do lado. Eu posso colocar ele como protegido. Vai aparecer um jogo da velha ali do lado. Eu posso não especificar, né? Ou colocar o package, né? Que dá no mesmo, tá? Se você colocar package ou não especificado, né? Vai ficar ou o tio, né? Ou sem sinal, que representa a visibilidade pública dentro do pacote apenas. Bom, vou voltar ele para privado aqui, só para vocês entenderem. Olha só, quero gravar um áudio para discutir esse atributo dessa classe. Olha o nível de granularidade que esse tipo de ferramenta nos permite para documentação do sistema. Então, vamos supor que, sei lá, esse é um atributo polêmico, entendeu? Que não é tão trivial e gera alguma dúvida no seu entendimento. Eu poderia especificar isso melhor aqui. Ó, o que mais que eu posso modelar aqui? O tipo dele, ó, que não foi explicado, eu vou colocar que ele é uma string. Ah lá, já está saindo ali do lado. Vamos supor que esse atributo fosse estático, ou seja, é um atributo compartilhado entre todas as instâncias dessa classe. Então ele não seria do escopo de instância, ele seria do corpo do classificador, ou seja, da classe. Observem que na hora que eu der apply, ele vai ficar sublinhado lá. Porque sublinhado é tudo que é estático. Isso vale para método, vale para atributo, mas eu vou voltar ele para a instância aqui. Posso escrever um texto descrevendo, né, atributo, o que for, posso falar valor inicial, o que seja. Eu vou só colocar os tipos agora dos outros. Na setinha aqui em cima eu vou navegar facilmente entre eles. Ó. Agora eu estou no CPF. O CPF eu vou falar que ele é do tipo inteiro. Ah lá, ó. O sexo eu vou falar que ele é do tipo char. Para com uma única letra eu conseguir escrever. O endereço eu vou falar que é uma string. Demorando um pouquinho para mostrar, mas está indo. Dei um apply, já apareceu lá. O telefone, eu vou falar que é uma string também. E o e-mail também vai ser uma string para a gente poder fechar aqui. Ou poderia selecioná-lo aqui do lado. Beleza. A partir de agora, eu não vou colocar atributo, tipo de atributo em todas as classes que eu desenhar não, tá? Porque vocês já viram como é que faz, não precisa de eu mostrar para todas. Mas eu vou colocar outras classes-chave aqui para a gente ilustrar alguns recursos de modelagem com essa ferramenta. Concorda comigo que cliente tem uma associação com a classe hospedagem? Por quê? Uma hospedagem, um cliente, ele pode fazer várias hospedagens ao longo do tempo. E, ao mesmo tempo, numa hospedagem eu posso ter vários clientes. Afinal de contas, dentro de um quarto, né? A gente não pode ter, sei lá, você hospeda você faz uma hospedagem para casal. Então, ali dentro tem 2 clientes. Então, essa é uma associação N para M. Como é que eu represento a multiplicidade dessa associação? Não está aparecendo ainda aqui para a gente qual que é a multiplicidade. Eu vou clicar com o botão direito em cima da associação, vou vir em Open Specification e aqui eu estou explorando características dessa associação. Então, vou falar o seguinte, ó, do lado do cliente, a multiplicidade, ela é no mínimo 1 e no máximo muitos. Porque, ó, veja bem, não existe uma hospedagem que não tenha pelo menos um cliente lá dentro, mas pode ter vários. E um cliente, ele pode fazer uma ou várias hospedagens ao longo da história. Só que isso aqui é uma questão que está até aberta à discussão. A gente teria que discutir o que representa cliente no sistema. Por quê? Vamos lá. Se nesse hotel
eventualmente tiver a possibilidade de você cadastrar um cliente e ele nunca se hospedou, nem nada, ele só chegou lá na portaria, ó, faz meu cadastro aí, tal, que algum dia eu pretendo vir aí para ficar uns dias com vocês. Vamos supor que tivesse essa possibilidade no hotel. Aqui não seria 1 ou N, seria 0 ou N, porque você pode ter um cliente que nunca fez nenhuma hospedagem ou pode ter feito várias ao longo da vida dele. Agora, se não, o hotel não tem essa possibilidade. Se você só poderia se cadastrar aqui se você está se hospedando. Aí seria um ou muitos. Tá vendo que as duas são aceitáveis, mas depende do que a gente está querendo modelar? Eu vou deixar assim, que a nossa regra está direcionando mais para esse lado. Vocês estão observando que não tem seta em nenhuma das pontas dessa associação? Se não tem seta em nenhuma das duas pontas, significa que aqui a visibilidade ela é bidirecional. Tanto a classe cliente enxerga os seus associados hospedagem, quanto a classe hospedagem enxerga os seus associados cliente. Ou seja, do jeito que está aqui, dentro da classe cliente, eu teria que ter uma lista de objetos hospedagem. E dentro da classe hospedagem, eu teria que ter uma lista de objetos cliente, porque está bidirecional. Só que eu vou mudar isso agora. Eu vou falar que só hospedagem enxerga cliente. Então, eu vou mudar aqui na navegabilidade, ó. Então, aqui, observem que do lado da hospedagem, eu coloquei a navegabilidade não especificada. Aí, olha como é que ficou lá no diagrama. Tem uma seta apontando para cliente. Então, eu estou falando que, ó, dentro de hospedagem, eu tenho uma lista de objetos cliente. Sim, porque objetos hospedagem pode chamar métodos de objeto cliente associados a ele. No entanto, dentro dos objetos cliente, eles não enxergam os seus objetos hospedagem. Então, não tem lista, ponteiro para o outro lado, não. Então, depende do que você está querendo modelar, eu estou mostrando os recursos. Vou deixar desse jeito. Mas vou colocar aqui, ó, alguns atributos nessa classe. Não todos, mas alguns. Especificamente, eu vou colocar aqui o que representa essa associação. Tá? Então, uma hospedagem possui hóspedes. E uma hospedagem, ela vai ter também o check-in, que é o dia que a gente entra. Ela vai ter o check-out, que é o dia que a gente sai. E ela pode ter aqui, só para a gente ilustrar mais uma possibilidade, o seu período, ou seja, quantos dias que durou aquela hospedagem. Isso vai ser um atributo derivado. Por que ele vai ser derivado? Eu sei o dia que eu entrei, check-in. Eu sei o dia que eu saí, check-out. O período vai ser calculado baseado no check-in e no check-out. Não é uma informação que eu injeto lá. É uma informação que eu calculo. Ok? Então tá. Aí vamos colocar tipos nesses caras aqui para a gente ver esses recursos que eu estou mostrando. Se eu quiser ir direto para o atributo específico, eu consigo selecionar ele aqui, ó. Mas vamos pela classe como um todo, que eu acho que funciona melhor, porque aqui a gente navega entre os atributos depois. Ó, hóspedes. O que os hóspedes são? O tipo. Hóspedes não é uma lista de objetos do tipo cliente? Não é isso? Então eu vou vir aqui em tipo, ao invés de eu escolher algum tipo primitivo, eu vou vir aqui, ó, em tipos que eu já criei. Isso aqui é o diagrama de pacote, arquitetura do sistema. Dentro dele eu tenho dois pacotes, Model e View Controller, que a gente criou. Dentro de Model não tem classe cliente. Então, ó, eu estou falando isso aqui, ó, é uma lista de objetos cliente. Vou dar um apply, vou mostrar aqui, já vai dar para vocês verem melhor. Ah lá, ó, tá vendo? É a minha associação acontecendo, é uma lista de clientes. Eu aproveitei o tipo que já estava aqui. Esse aproveitamento é importante, pessoal, que saibam que esse tipo de ferramenta, por mais que essa versão Community Edition não tenha esse recurso disponível, esse tipo de ferramenta permite a geração de código. Só que para a gente gerar código, naturalmente, ela já pega esses encadeamentos do diagrama e joga tudo para Java, C++, C Sharp, enfim, o que você quiser. Deixa eu ver. Ah, o que mais que eu queria mostrar aqui? Período é um atributo derivado. Então, como é que isso vai ficar lá? Né? Vamos trabalhar os outros aqui, ó. Open Specification. Check-in, eu vou falar que é do tipo de data. Então, eu vou colocar aqui, acho que não tem um tipo específico de data aqui,
eu coloco ele como se já existisse. Se eu estivesse usando o setup de Java, o tipo date já estaria aqui. Tá? Como não tem, eu estou fazendo ele na unha. O checkout. Beleza. Esse aqui que eu quero mostrar para vocês, ele não é um tipo que eu vou calcular, ele não é um tipo que eu vou informar, ele é um tipo calculado. Então tá vendo aqui embaixo a opção derivado? Eu vou marcar derivado, vou aplicar. Uma vez aplicado, podem observar ó, que já tem uma barra do lado do período. Essa barra do lado de um atributo ou de um método representa que ele é derivado, não ML. Então vamos colocar umas outras classes aqui, mas agora eu não vou me ater tanto a atributos dessas outras não, tá? Vou só jogar elas e colocar as associações para a gente poder exercitar depois diagrama de sequência e métodos acrescentados nas classes, integrando com esses outros diagramas aqui, para vocês verem. Mas uma hospedagem, ela pode ter consumo. Esse consumo, vou colocar um atributo nele aqui. Ó, ele pode ter um valor total. Eu vou falar que ele é derivado, vocês vão entender o porquê, porque eu vou regregação agora aqui, coisa que a gente ainda não viu. Vou colocar para cá. Concorda comigo que o consumo total de uma pessoa no hotel pode ser um agregado de itens consumidos? Eu consumo uma barra de chocolate, eu consumo uma cerveja, eu aposto no cassino, eu consumo eu consumo vários itens. Então, eu vou falar aqui então, ó, vou pegar a associação de agregação. Aqui tem associação simples, se eu selecionar desse lado, eu tenho agregação composição, que você já sabe a diferença. A gente já estudou a teoria, o que significa isso. Aqui vai ser uma agregação mesmo. Eu vou falar que um consumo é um agregado de itens. Observem que o losango está do lado todo. Aqui é uma associação do tipo todo, parte. Então eu vou falar o seguinte, ó, vamos colocar uma outra associação normal. Eu vou falar que numa hospedagem a gente pode ter, até vou colocar a multiplicidade aqui para ficar bem claro o caso dessa associação aqui que a gente está fazendo. Ó, então, uma hospedagem, ela pode ter nenhum ou um consumo. Eu posso não ter consumido nada, como eu posso ter tido consumo. Então, isso aqui eu estou querendo saber se eu tive consumo ou não. E, naturalmente, um consumo, ele é de uma e apenas uma mesmo hospedagem. Ele não pode ser de nenhuma ou de muitas. Muito bem. Agora, essa associação que vocês estão vendo aqui, ó, de agregação, vai ser o seguinte: um consumo é um agregado de... Opa, vim no lugar errado. Um ou vários itens. Ah lá. Ó. E nesse caso, como eu estou representando uma agregação e não uma composição, um item poderia ser consumido em nenhuma ou várias, ou vários consumos. Não denota exclusividade, concorda comigo? Se fosse o losango fechado, composição, aí isso aqui não poderia ser para N, não. Ia ter que ser 1 mesmo. E esse valor total, ele vai ser o quê? Deixa eu só colocar uns atributos aqui. O que um item tem? Ele tem uma descrição, o que ele é? Um chocolate, né, uma cerveja e tal. Ele tem um valor, ele vai ter uma data que foi consumido. E o consumo aqui, ó, ele vai ser derivado porque ele é baseado na soma de todos os itens consumidos. Eu não vou informar o valor total, vou calcular ele a partir do conjunto. Beleza. Então, o que mais que eu tenho para modelar aqui? Eu tenho um quarto, que vai ser algo bem importante nesse sistema para a gente. Uma hospedagem. Vou jogar isso para cá. Uma hospedagem sempre se refere a um quarto, mas um quarto ao longo do tempo pode ter, né? Vamos colocar a multiplicidade então. Ó, uma hospedagem sempre se refere a um quarto, mas um quarto ao longo do tempo ele pode ter feito parte de nenhuma ou várias hospedagens, pensando historicamente.
E um quarto, além dos seus vários atributos que a gente vai colocar ali, ele tem um tipo. O tipo eu vou representar numa classe específica, que poderia ser presidencial, standard e por aí vai. Aqui, o que, que a gente pode ter de atributo? Ó? Vamos colocar descrição, valor, capacidade. Um quarto, o que, que ele pode ter de atributos? Vamos colocar aqui, ó, número, condição, né? Se ele tá em reforma, se ele é novo, se ele é velho, enfim. E ele vai ter disponibilidade. A reserva, pessoal, só para a gente colocar alguns atributos dela aqui para eu mostrar um exemplo que eu ainda não coloquei, eu estava colocando sempre atributo, né? Agora, o que, que eu vou colocar aqui, ó? Atributo com getter and setter. Observe que se eu escolher essa opção, já vai ser criado o método get e o método set para o atributo que eu escolher. Né? Vou colocar aqui, ó, uma reserva, ela tem número de dias, não tem? Eu quero fazer uma reserva para 3 dias. Olha o que já foi feito. Criou o atributo num dias e já tem o método get num dias e o método set num dias. Aqui já até escapuliu um outro atributo que eu vou até dar o nome para ele aqui. Ó. Ele vai ser, por exemplo, o início. O que a gente vai fazer agora é começar a criar um diagrama de sequência para o caso de uso check-in. E enquanto a gente estiver criando esse diagrama de sequência, naturalmente a gente vai precisar consumir informações dos diagramas de classe. E a gente vai até acrescentar algumas coisas, como por exemplo métodos. Embora eu tenha colocado esse set get aqui, eu não coloquei os métodos principais, que faz a hospedagem, que gera o consumo, que reserva o quarto, né, que ocupa o quarto. Como a gente segue um processo, né, se a gente tivesse de fato modelando um sistema de verdade aqui, né, seguindo a coisa da forma correta, na hora que a gente tivesse analisando os cenários dos casos de uso expandido, aqui eu tenho cenários de casos de uso expandido. Nesse momento, eu identificaria os eventos e respostas de sistema, que eu já tinha comentado com vocês. Um evento, normalmente, são as informações que entram no sistema. Como, por exemplo, aqui, o atendente informa o número de pessoas e o período de hospedagem. Isso é um EV, é um evento de sistema. Uma resposta de sistema são informações que saem do sistema, porque um caso de uso tem que ser interativo. Isso é uma resposta do sistema. Ó. O sistema indica a disponibilidade de quartos e lista os disponíveis. Se o sistema não me fala, eu não sei. Para cada evento de sistema, normalmente surge a necessidade de criar uma operação de sistema, que é um método que joga a informação lá para dentro. Né? Ele tem uma característica de set. Para cada resposta de sistema, normalmente a gente tem a necessidade de criar um método que traz informação para fora do sistema. Tem a característica de get. Então, por isso que, enquanto eu estiver criando o diagrama de sequência, analisando esses cenários dos casos de uso expandido, a gente vai identificar a necessidade desses métodos e colocá-los lá no diagrama de classes, para vocês verem que isso tudo vai ser feito de forma iterativa incremental. Lembrando o que é cenário, para um mesmo caso de uso expandido, a gente pode ter N cenários. Nesse caso aqui, por exemplo, do jeito que está descrito, eu tenho 2 cenários. Um é esse, que é o cenário perfeito. Outro é esse, quando eu vou fazer um check-in, mas tem cliente para cadastrar. Na prática, cada cenário é um diagrama de sequência específico. Aqui eu vou criar um diagrama de sequência só para esse cenário, que é o fluxo principal, é o caminho perfeito. Então, ficou claro para vocês que um diagrama de sequência tem relação com um caso de uso, não tem? O que a gente vai fazer então? Explicitar essa relação voltando para o nosso diagrama de caso de uso. Ó, eu tenho o caso de uso check-in. Para o caso de uso check-in, eu vou criar um subdiagrama. Cliquei com o botão direito, subdiagrama, novo diagrama, vai ser um de sequência, vamos encontrar ele aqui na lista. Ó. Aqui, ó, sequence diagram. Vou criar ele, posso dar a descrição, e ele está aqui para a gente começar a trabalhar. Vamos começar a modelar aquela regra de negócio, então. Quem interage com o sistema diretamente é o gerente ou o atendente, não é? Então eu vou criar um ator aqui. Selecionei o ator aqui do lado.
E vou colocar gerente. Beleza. Eu não tinha feito aqui também, ó. Deixa eu só encontrar. Aqui, ó. Eu não tinha feito uma tela de check-in? Não tem uma classe no meu sistema tela de check-in lá no pacote View Controller? Concorda comigo que na hora que o gerente estiver informando, né, o número de pessoas e o período de hospedagem, ele está informando para a tela do sistema, não é? Então, a gente vai usar uma referência para um objeto dessa classe lá no diagrama de sequência. Afinal de contas, o diagrama de sequência não trabalha, né, com o encadeamento da chamada de métodos, o comportamento do sistema. Então eu vou vir aqui, ó, olha só, eu vou criar uma lifeline, que é uma linha de vida, vou colocar ela aqui, não vou dar nenhum nome para ela, mas ó, vou clicar com o botão direito, vou vir em Open Specification e vou falar que o Basic Classifier dela é a minha tela que eu tinha criado lá. Ó. Olha lá, View Controller, tela de check-in. Apply. Ah lá, até recuperou o estereótipo. Tá vendo? Então, esse ator vai interagir com essa tela de check-in. Se eu tivesse falando, se eu tivesse nomeando um objeto específico dessa classe, eu teria que vir aqui, ó, e falar, por exemplo, sei lá, vamos colocar OBJ, só de teste. Então eu estaria falando de um objeto chamado OBJ, né, da classe tela check-in. Aqui eu vou até tirar, eu vou me referir à classe mesmo, porque daqui a pouco eu vou criar um método estático dessa classe. E aí eu não preciso de objeto para chamar ele, eu chamo pela classe mesmo. Vamos deixar só a classe. Muito bem, então para contextualizar, o gerente, né, ou o atendente vai informar o número de pessoas e o período de hospedagens. É o que vai acontecer agora. Eu vou pegar aqui, tem vários tipos de mensagem, eu vou escolher uma call message, né, nesse momento, e vou falar daqui para cá o que acontece. Ó, eu estou informando o número de pessoas e eu estou falando o número de dias. Não é isso que eu passo lá para o sistema? Nesse momento, o que o sistema faz? Ele indica a disponibilidade de quartos e lista os quartos disponíveis. Não é isso que ele faz? Acabei de identificar a necessidade de criar um método aqui. Que ele vai ter que fazer isso. Para fazer isso, aonde que eu vou criar esse método, pessoal? Ó, veja só. Lá na minha tela, já que eu estou interagindo com ela, e aqui, vejam bem, vamos lembrar que esse cara ele tem o papel de view controller, nessa maneira que a gente está modelando. Então ele não só mostra, como ele vai tratar também o evento. Então ele vai chamar o método de fato, ele não vai delegar para ninguém imediatamente, não. Então eu vou lá nesse cara e vou criar um método para ele. Ó, vou vir em New Operation e vou falar aqui que existe um método lá que se chama listar quartos. O que ele vai receber como parâmetro? Vou descrever ele melhor aqui. Vou vir em Open Specification, vou vir em Parameters, aqui, né? E vou falar que ele espera 2 parâmetros. Um vai ser especificamente o número de dias, que vai ser um valor do tipo inteiro, né? E outro vai ser o número de hóspedes, que vai ser também do tipo inteiro. Apliquei. Esse método, ele não retorna valor. Por isso que eu vou deixar aqui, ó, sem valor informado ou void. Mas se ele retornasse algum valor, eu poderia falar, ó, ele é do tipo booleano, retorna bytes e tal. O tipo de retorno do método eu coloco aqui. E esse método ele vai ser estático. Se ele vai ser estático, eu vou falar que ele é do classifier. Apliquei. Ó, ele já está definido aqui. Tá vendo? Um método público que se chama listar quartos. Ele espera esses 2 parâmetros. Tem os tipos deles aqui e ele não retorna nada. Por que eu fiz isso? Vamos no diagrama de sequência. Porque neste momento, esse método vai ser chamado pela tela de check-in para tratar esse evento de sistema.
Então, eu vou usar agora, galera, aqui, ó, não call message, mas já está até aqui, deixa eu ver, um recursive message. E eu vou fazer o seguinte, lá, ó. O que que acontece aqui? Tá vendo que já está listado aqui para mim, ó, listar quartos? É um método daquela classe que eu defini lá no diagrama de classes. Eu estou chamando ele aqui, ó. Ó, nesse momento, eu estou tratando esse evento de sistema chamando esse método que vocês viram. Só que, naturalmente, de onde que eu vou tirar, de onde que a tela vai tirar a informação de qual quarto que está disponível, qual quarto que não está? Concorda comigo que quem sabe isso são os objetos da classe quarto? Então, lá no meu modelo, aqui eu tinha o atributo disponibilidade, que eu nem falei o tipo, mas eu já vou colocar aqui agora. Ó. Ele é do tipo booleano. Agora tem lá, ó. Ele é do tipo booleano. Mas essa classe, dentre vários outros métodos que ela vai ter, ela precisa de ter um método que me retorne a condição do quarto, para eu poder fazer o teste de cada um deles e pegar apenas os que estão disponíveis. Concorda comigo? Então eu vou criar um método aqui, ó, que eu vou chamar de, listar, listar disponíveis. Tá? Esse método, vamos supor que ele é um método estático também, perfeito? E ele me retorna o quê? Ele vai me retornar uma lista de quartos. Apenas os quartos disponíveis. List. Ok. Lá. Está no método criado. Naturalmente, ele precisaria de receber parâmetros. Talvez seria interessante ele receber parâmetros. Porque aqui a gente teria que definir, por exemplo, a característica do quarto que eu estou buscando disponível. E isso teria que ser relacionado ao número de pessoas que vai ficar lá e a quantidade de dias. Mas eu vou simplificar, não vou colocar esses parâmetros aqui agora não, mas saibam que seria importante que esse método tivesse esses parâmetros. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma nova lifeline, colocar para cá, e isso vai se referir à minha classe quarto. Então eu vou vir no base classifier dela aqui, model, quarto. Apliquei. Então na hora que eu chamar o método listar quarto, dentro da chamada do listar quarto, ele vai chamar aquele método estático da classe quarto que a gente acabou de criar, listar disponíveis. Então, ó, call message, eu vou pegar por essa barra de ativação e já está aqui, ó, listar disponíveis. Então, conseguindo ver pela numeração que dá para ver claramente o encadeamento desses caras. Ó, esse evento sistema 1, para tratar ele, esse cara chamou o método listar quarto. Dentro desse método, que é o 1.1, ele chama esse método 1.1.1. Não é depois da chamada desse, é dentro da chamada. Ok? Mas esse cara aqui, ele retorna valor, não retorna? A gente não tinha falado que ele retorna uma lista de quartos? Então eu vou colocar uma seta de retorno. Ele retorna valor para quem chamou ele. Né? Então, ó, vamos pegar aqui uma seta de reply, tá vendo? Reply message. Então ele retorna valor para dentro do escopo que tinha chamado ele, que é esse cara aqui, ó. Tranquilo? Até aqui? Vamos lá para o caso de uso expandido. Ó, eu acabei de concluir essa parte. Não é isso? O sistema indicou lá a disponibilidade dos quartos e tal. Agora o atendente vai selecionar o quarto. Ele já viu os quartos disponíveis, agora ele vai falar qual que ele quer. Vou criar uma call message, onde agora gerente, uma segunda interação com a tela, ele seleciona um quarto. Aconteceu algo indesejável aqui. Não sei se vocês viram, mas a barra de ativação da tela check-in ficou constante. Sendo que não faz muito sentido. Essa barra de ativação era do método listar quartos, mas ele já acabou. Agora, quando eu estou selecionando um quarto, é uma outra interação diferente de atendente com a tela.
Para eu separar isso aqui, ó, deixa eu ver se eu vou conseguir. Eu acho que eu clico com o botão direito, é isso mesmo. Split Overlapping Execution, e aí separou. Tá vendo? Porque eram momentos de ativação distintos. Tudo bem, mas na hora que eu estou selecionando o quarto, então, significa que eu estou criando uma hospedagem, não é? Quando eu seleciono um quarto, eu não estou hospedando alguém numa hospedagem, eu estou abrindo a hospedagem de fato. Então eu vou criar um objeto da classe hospedagem nesse momento. E depois eu vou ocupar um quarto e fazer um check-in usando esse quarto para aquela hospedagem. Então, para isso, o que, que nós vamos fazer? Eu vou criar uma lifeline nova aqui. Não vou colocar nome nem nada, mas ela é do Base Classifier hospedagem, que é um model lá do meu sistema. Só que isso vai ser um objeto de fato. Vou colocar um nome aqui para esse sujeito. É um objeto da classe hospedagem, mas ele só vai existir a partir do momento que eu seleciono um quarto. Então, para eu dar esse new nele, eu vou usar aqui, ó, create message. Vou jogar daqui para cá. New. Viu que eu criei esse objeto só começa a existir a partir de agora? Eu dei new nele agora. Muito bem. Aí o que, que esse sujeito faz? Uma vez que o objeto está criado, eu vou fazer o check-in nele. Então tem que ter um método na classe hospedagem que se chama faz check-in. Ou algo equivalente, para eu poder fazer o check-in de fato, começar o check-in de fato daquele objeto que eu acabei de criar. Então vou criar esse método aqui, faz check-in. Não vou entrar no mérito de que tipo de parâmetro ele deveria ter e tal, que aqui já seria o escopo mais de discutir análise, não necessariamente a ferramenta, não é o objetivo agora, mas saibam que esse método existe. Ele vai ser chamado nesse momento, em sequência. Ó. Criei o objeto e agora eu vou fazer o check-in lá nele. Ó. Ok? E observem que não é 2.1.1, é 2.2, porque é depois do 2.1. A numeração deixa isso para a gente bem claro. Mas concorda comigo que na hora que eu estou fazendo o check-in, né, para uma hospedagem, seria importante nesse momento associar a hospedagem com o seu respectivo quarto? Porque eu não coloquei esse atributo aqui, mas eu poderia. Vou colocar aqui, ó. Uma hospedagem não é sempre em um quarto? Então vou colocar aqui o tipo dele, ó. Uma hospedagem não é sempre em um quarto? Então não tem um ponteiro aqui para um objeto quarto para fazer essa associação? Na hora que eu faço check-in, eu tenho que associar esse objeto hospedagem com o objeto quarto. Eu já selecionei o quarto antes. Eu só não fiz a associação. Essa associação, ela deveria ser feita por um método da classe quarto, por exemplo, que se chama ocupar. Né? Vamos criar um método aqui, ó, ocupar. Toda vez que eu chamar esse método, e esse sim não vai ser estático, não. Ele vai ser do objeto mesmo. Na hora que eu chamo o método ocupado um objeto quarto, o atributo dele, disponibilidade, que era true, fica false. E uma referência para esse objeto vem para dentro do objeto hospedagem em questão, que está chamando aquele método. Quando que esse método ocupar vai ser chamado, pessoal? Vai ser chamado pelo objeto da classe hospedagem dentro do método faz check-in. Ah lá, ó, vou colocar uma call message. De dentro dessa ativação, vou puxar para cá, ó, e vou colocar ocupar. Pronto, é 2.2.1, porque é dentro do 2.2. Viu? Na hora que eu chamei esse método, dentro dele eu chamei esse. Tranquilo? Até então, em que parte que a gente está aqui? Ó? Vamos ver. O atendente confirma a hospedagem, isso a gente acabou de fazer, e agora falta o último passo. O atendente digita os dados dos hóspedes, né, associando, então, clientes àquela hospedagem. Observem que eu estou modelando ali o cenário o cenário perfeito. Então, eu não vou tratar essa regra aqui. Ó. Eu estou partindo do pressuposto que está todo mundo cadastrado.
Para a gente fazer isso acontecer, então, a gente vai usar um outro recurso de modelagem aqui, que a gente já viu na teoria, mas ainda não viu aplicando, que é os frames, né? Eu vou criar um loop, um laço de repetição, que enquanto tiver dado de hóspede, eu entro com dado de hóspede no sistema. Basicamente isso que eu vou modelar. Então, vou pegar um loop e ele vai abraçar, ó, essa parte toda aqui do sistema. Vou colocar o nome ali, loop. Ele já tem uma condição que eu vou tratar agora, tá? Vou vir em... Cliquei com o botão direito, vou vir em operandi. Vou gerenciar aqui os operadores. Vou vir aqui em loop e vou colocar, ó, enquanto... Opa! Observe que o teste que ele está fazendo já está correto ali, ó. Enquanto houver hóspedes a informar. O que eu faço então? Entro com dado de hóspede e associo o hóspede na hospedagem, né? Então, ó, call message. O gerente, o que ele vai fazer nesse momento? Ele vai informar dado de hóspede para a tela. Aqui tem outra coisa indesejável, ele manteve a barra de ativação, e sendo que agora a nossa interação é outra. Então eu vou repetir aqui, né, aquele split overlapping execution. Então, beleza, é outro momento de interação entre esses caras. E nesse momento a tela é um controlador, ela vai ter que chamar um método da hospedagem, que é um método que basicamente associa objetos cliente com objetos hospedagem. Afinal de contas, dentro de uma hospedagem não tem uma lista de clientes. Então eu vou criar um método aqui para esse sujeito, por exemplo, add hóspede. Eu não vou colocar parâmetro porque dentro desse método ele pode obter a informação do hóspede de várias formas, né? Embora eu não vou detalhar isso nesse momento, mas basicamente é nesse momento que esse método seria chamado. Ó. Aí ele aqui, ó. E com isso a gente conclui a modelagem do nosso diagrama de sequência para o cenário do fluxo principal do check-in. Se eu quisesse modelar essa situação aqui, ó, era outro diagrama de sequência. Se eu for modelar esse sujeito aqui, ó, são pelo menos mais 3 diagramas de sequência, porque eu tenho 3 cenários aqui. Se eu fosse modelar esse do jeito que está aqui, um diagrama de sequência. Conseguiram ver o encadeamento das coisas? E olha como que é importante. Do jeito que a gente fez aqui, a própria ferramenta já sabe não só quais classes existem, como as associações entre elas, os tipos dos atributos, os tipos de retorno dos métodos, os tipos dos parâmetros e, inclusive, juntando seus N diagramas de sequência, sabe até qual método é chamado dentro de qual. Se eu tivesse a versão completa dessa ferramenta e viesse aqui, ó, em Code, Java Round Trip e Generate Code, eu ia gerar código em Java para esse sistema que eu estou modelando. Eu poderia fazer a mesma coisa para C++. O reverse code que vocês estão vendo aqui é engenharia reversa. Eu poderia pegar um diagrama, só com a versão completa dessa ferramenta. Eu poderia pegar um código, perdão, que já existisse naquela linguagem, e a ferramenta criaria diagramas para aquele código. Então, quando a gente fala de projeto, né, a gente pode projetar um sistema, modelar um sistema, tanto na engenharia forward, né, adiante, quando a modelagem vira código, ou eu posso fazer engenharia reversa, quando o código vira modelo. Só que aqui, só para vocês verem, se eu escolher essa opção, ele já vai me falar que essa versão Community Edition, ela não tem esse recurso, tá? Disponível. Mas, para modelagem em si, ela tem praticamente tudo. Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Essa breve apresentação que eu fiz da ferramenta Visual Paradigm. É uma ferramenta muito mais robusta do que o que eu mostrei para vocês hoje, mas basicamente os diagramas que a gente aprendeu em teoria, a gente aprendeu a modelar aqui. No Google Classroom, deixa eu voltar aqui, ó. No Google Classroom, tanto essa regra de negócio que a gente aplicou, como o arquivo completo da modelagem que a gente fez agora, estão disponíveis aqui para vocês, ó. Tá vendo que tem um arquivo com uma extensão .vpp? Esse cara aqui, ó. Se vocês baixarem esse arquivo
e abrirem ele pelo Visual Paradigma aí na máquina de vocês, vocês já vão ter esse projeto todo modelado para vocês brincarem, modificar e tal. Para o próprio Pokémon GO, que é um estudo de caso que a gente vem fazendo com bastante frequência aqui na disciplina para ilustrar alguns contextos, tem aqui também o projeto de modelagem completo do Pokémon GO. Então, quem quiser abrir isso depois no Visual Paradigma, explorar, enfim, e ver lá modelagens mais profundas, é também uma boa forma de estudo. Eu já deixei aqui disponível para vocês. Bom, então com isso a gente finaliza essa nossa unidade de requisitos do sistema, né, requisitos de pequenos programas. Tem aí todo o material disponível para vocês estudarem, referência para bibliografia, não é, para se aprofundar no tema. E na nossa próxima aula a gente vai começar a nossa próxima unidade na disciplina, que é uma das maiores unidades da Engenharia 1, inclusive, é uma de maior duração, onde a gente vai discutir teste de software sobre vários pontos de vista, mas com foco mais específico em teste unitário automático. Tá bom? Um abraço para vocês, bom descanso, nos vemos aí na próxima semana. Até mais!